Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, nessa casa conhecida como Casa de Oração, Pastor Rodolfo, Pastora Ana Paula, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias com primícia, meditando num capítulo da Bíblia. Não precisa mais do que isso, para a gente ter intimidade, para a gente ter um relacionamento com o nosso Criador. A gente sabe que Deus governa através da sua palavra. Nós estamos em Jeremias, profeta abençoado, capítulo de número 12, e a gente vai ver aqui o dilema da felicidade dos maus, a resposta de Deus, o Eterno, a partir do verso 5 ao 6, oráculo contra os adversários. Então, bora lá, vamos se alimentar dessa palavra e deixar fluir o Espírito, que Ele nos revele o que está nas entrelinhas dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando. Se inscreva nesse canal, já deixe seu like. Você que já é assíduo, já é de casa, a nossa gratidão. Amém? E vamos lá, nos alimentar desse capítulo 12. Ontem, na confirmação da palavra, algumas pessoas chamaram a minha atenção. Eu falei o capítulo 12 e li o capítulo 11, porque de fato a confirmação era do capítulo 11. Mas uma coisinha ou outra ali acontece, né? É tudo ao vivo, no meio do percurso. Mas vamos lá. Jeremias, capítulo 12. A queixa de Jeremias. Justo és o Senhor quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deleitaram raízes, crescem, dão frutos, tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque os ímpios prosperam, Homens fiéis de Israel como Jó, Davi e Asaf também fizeram essa pergunta, antiguíssima. Muitos israelitas acreditavam que era impossível os perversos prosperarem. Somente os justos criavam raízes e se tornavam uma árvore robusta. No entanto, a experiência de Jeremias e de outros contraria essa suposição. E talvez você em algum momento da sua vida se pegou indagando a Deus, Ah, Senhor, por que o ímpio prospera? Por que eu estou aqui lutando, perseverando, estou em meio a dificuldades? E por que, o ímpio ali está prosperando? Eu quero dizer para você, irmão, não turbe o vosso coração, Se o ímpio, ele prospera, uma hora a conta vem, irmãos. Não adianta a gente se indignar e se frustrar. Não prenda o seu coração nisso. A resposta de Deus, olha que coisa linda. A resposta de Deus vem logo a seguir. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai
eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que digam coisas boas. Então, Deus responde à pergunta de Jeremias sobre a prosperidade dos ímpios, dizendo-lhe que o pior ainda está por vir, né? Jeremias devia perseverar até o fim, de não esmorecer em meio à luta, que homens que vão a pé pode ser uma referência a outros profetas, inimigos ou conspiradores, com os quais Jeremias se defrontou. Fadigas sugere exaustão. Os cavalos podem ser uma alusão ao poderio militar da Babilônia. A floresta do Jordão era um bosque denso e um covil de leões. Olha que coisa extraordinária, né? Deus ali responde, a resposta vem e vem ali à altura. A partir do versículo 7, nós vemos que Deus castiga os devastadores do país. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. As finalidades do castigo de Deus. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Como a pastora bem disse, né, a gente vê que essa questão que Deus estava ali orientando, né, Jeremias, por quanto que a aflição, a luta ia se aumentar, a dificuldade. Contudo, Ravé, ele vem orientar nesse contexto para que Jeremias ele venha ter mais paciência, ser mais perseverante diante das dificuldades para ele poder vencer essa batalha que não seria fácil, né? Deus não promete para a gente, sabe, que nessa vida a gente não vai, sabe, passar por lutas ou por aflições. Não, a gente está sujeito a isso, né? E Ele está ali no meio do processo junto conosco. E muitas das vezes a gente tem esse olhar altivo, né? Questionando as coisas de Deus, assim como Jeremias estava questionando ali por quanto que Deus abençoa as outras pessoas aqui na terra, enfim. Essa é a altivez do olhar humano, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Mas pode ter certeza, irmão, de uma coisa, que Deus ama tanto um quanto o outro. A gente vê naquela parábola do filho pródigo,
daquele filho que estava ali na casa do pai, essa casa, essa fazenda que representava ali a casa de Deus, esse pai que representava Deus nessa parábola, Jesus contando. E esse filho começa a desejar as coisas lá de fora, né? Deixa entrar no seu coração e ele vai ele pede a bênção, né, do pai, para que o pai reparta ali a parte da herança. Ele pega a herança, né, do pai e vai para uma terra longínqua e distante, ali desperdiça todos os seus bens. Vocês conhecem o contexto da palavra. E ali ele se vê numa grande necessidade, ninguém dava nada para ele ali, nem trabalho, mas um trabalhador daquela cidade dá um emprego para ele cuidar de porcos, apacentar porcos. E aí ele vê naquela situação, né, cuidando de porcos, uma situação deplorável, lamentável, e ele começa então a cair em si e dizer, né, ele começa a contemplar e fala: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm comida em fartura e eu estou aqui padecendo de necessidade? Levantar-me-ei e hei ter com meu pai, né? Pois pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele começa a ensaiar uma fala ali, um discurso, e ele volta, porque de necessidade, ele volta e se conecta na fonte com o pai. Ele não volta por amor, mas por necessidade de comida, necessidade de um abrigo, de um ambiente seguro, porque ali na presença do pai havia fartura. E é interessante que quando ele volta, o pai recebe ele de bom agrado, põe um anel no seu dedo, uma veste nova, uma sandália nos seus pés, manda preparar uma grande festa, um novilho cevado e tal. Mas o filho que estava em casa, né, que tinha ficado em casa, se revolta e fala: olha, há quanto tempo que eu estou aqui trabalhando para o Senhor como um escravo e você não mata nem um cabrito aqui para mim comemorar com meus amigos? E agora esse teu filho aí, né, que desperdiçou tudo, ele volta e o Senhor dá uma festa. E ali o Senhor que representa, né, esse pai que representa o Senhor, o pai, ele fala assim: meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, né? Eu amo ambos, tudo que eu tenho aqui é dos dois, pertence a vocês e tal, né? Você acha que de igual modo Deus não faria da mesma forma? Então o que a gente vê nesse contexto, amado, sabe, é que tanto um quanto o outro, tanto o pobre ali, o oprimido que desperdiça os seus bens, quanto o rico que está ali, ambos têm uma sensação de falta. Ambos ali têm a sua balança, você entendeu? Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, por que Deus abençoa fulano e ciclano? Ele tem a balança dele, você pode ter certeza que ele passa talvez por grandes dificuldades, por grandes lutas na sua vida, talvez por ser preso ao materialismo, ou porque guardar esse bem, isso traz um monte de problema e situação para ele que talvez não seja nem perto do que você está passando. E a gente às vezes quer o que é do outro, né? E você não sabe o preço que ele está pagando. A gente só vê o estereótipo daquilo. Parece que ele tem uma vida bem melhor que a minha. Será que tem mesmo? Porque a primazia de tudo não é você ter, mas é você ser. É você se conectar com Deus, ter intimidade. Eu falo que um homem rico e próspero não é aquele que possui bens materiais, toda riqueza. A gente vê Salomão, um homem que teve toda a riqueza do mundo, mas perdeu o principal, a intimidade, o relacionamento com Deus. Então eu falo que um homem rico e próspero é aquele que primeiro é rico para com Deus, para com seu Senhor, né? E as demais coisas ele desfruta, mas a pessoa que se conecta com Deus, ele tira toda essa altivez, essa ganância do coração. Ele sabe, se Deus abençoar, amém, se não abençoar, tá bom também. Ele sabe viver no pouco ou no muito. Ele é como o apóstolo Paulo: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é vir abundância, ou seja, em todas as coisas, né, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Ele não está pego a isso. Então eu trouxe essa ilustração nesse sentido, porque eu sei que é um questionamento
que permeia e muito na mente dos irmãos, né? Questionando essa questão, assim como Jeremias estava questionando aqui o porquê disso, o porquê daquilo. E não cabe a gente ficar questionando a Deus o porquê. O porquê nós temos que fazer para a nossa vida. Nós devemos questionar o porquê, Senhor, que eu questionar a mim mesmo, né? O porquê que eu estou fazendo isso. O porquê que eu não estou me relacionando com o Senhor da forma como deveria. O porquê que eu não estou amando o próximo como a ti mesmo. Né? E às vezes a nossa visão, ela só vê aquilo que a gente quer. Às vezes a gente... É uma visão deturpada, Deus né? está mostrando ali, mas você só vê o que você quer. Como aquela historinha, né? O casal tomando café na fazenda... E ali a mulher olha pela janela e fala com o marido: ô marido, a dona Joana e a vizinha não sabe lavar lençol, né? Ela lava o lençol lá pro hotel e todos os dias tem lençol para lavar e os lençol tudo encardido. E todos os dias ela comentando com o marido a mesma coisa e lá a senhorinha colocando os lençóis no varal. Um belo dia, a mulher acorda e fala pro marido: nossa, marido, a dona Joana aprendeu a lavar o lençol. Olha os lençol que branquinho. E o marido fala: não, minha mulher, foi eu que acordei mais cedo e lavei nossa janela. Então, o que acontece? Às vezes é a nossa janela, né? Os olhos é a janela da alma. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente idealiza, com aquilo que a gente tá ali fantasiando. Minha mãe sempre dizia isso: cuidado, cuidado, a grama do vizinho parece mais verde, mas ele pagou um preço para essa grama tá verde, né? Então, não deseje aquilo que você não sabe, não turve o seu coração se você vê ímpios próximos a você prosperando, porque é como o próprio Deus falou para Jeremias: ó, o deles vai chegar. Vai chegar. Mas a gente nem desejar o mal para ninguém. Não falando nesse sentido. Mas cada um semeia. A gente ser grato ao Senhor, né? Se preocupar, Deus deu a vida para cada um, cuidar da sua vida. Então, a gente ser grato ao Senhor pelo aquilo que Deus tem feito, no pouco ou no muito, a gente sempre glorificar o Senhor. E o próximo é a vida dele, que diz respeito. Se a gente puder contribuir em algo, a gente vai contribuir, mas atrapalhar jamais. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, a Ti nós rendemos graças, Senhor, por essa resposta do Eterno, por essa sabedoria, Senhor, que o Senhor nos traz através dessa palavra, esse entendimento, Senhor, que nós precisamos ter no nosso dia a dia, Senhor. Sabemos que assim como Jeremias, nós passamos por adversidade, por lutas, por percalços nessa vida, mas nós devemos precisar ter paciência, nós precisamos saber enfrentar as dificuldades, as adversidades para vencer também, Senhor. E eu creio, Pai, que essa paciência, essa sabedoria, o Senhor também nos dá para a gente poder vencer, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda nessa hora a alimentar a nossa fé, a olhar, Senhor, com os olhos espirituais e não somente os terrenos, Pai. Que a gente venha contemplar as coisas do alto e melhorar a cada dia, Senhor, a nossa vida. Na Tua presença, Pai, que a gente possa ter esse alimento diário e a revelação do Teu Espírito, da Tua Palavra. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!